Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Ontem tivemos, a loteria do draft acontecendo, as bolinhas foram sorteadas e assim ficou o top 14 do próximo draft, que tem tudo para ser um dos melhores drafts dos últimos anos, A classe desse ano ela é absurdamente talentosa, bem comparável com a classe, com essa última classe que foi maravilhosa, com Cooper Flag, com Dylan Harper, com Ed Combe e tudo mais. A próxima classe ela tem um nível muito alto também, com Ken Boozer, com Darren Peterson, com AJ Dibantza e vários outros jogadores muito bons, uma classe bem profunda. Assim ficou a zona de loteria, assim ficou o top 14. Washington Wizards ganhou a loteria, ficou com a pick 1. Utah Jazz ficou com a pick 2. Grizzlies na 3. Bulls subiu bastante, ficou na 4. O Clippers conseguiu ficar com a pick do Pacers, A pick do Pacers tinha aí duas proteções, duas zonas de proteções. E ela acabou ficando fora das duas zonas, ou seja, ela vai pro Clippers. Essa pick que foi pro Clippers na troca que rolou do Zubat, Que o Zubat foi pro Pacers, juntamente do Kobe Brown, e o Clippers recebeu o Metron, uma first futura, e essa first desse draft que tinha essas duas proteções. O Clippers ganha essa pick, a pick vai pro Clippers, o Pacers fica sem a sua escolha desse draft, Aí em sexto a gente teve o Nets caindo bastante, o Nets caiu muito, assim como o Kings também caiu bastante. Em oitavo, o Atlanta ficou, na oitava posição, essa pick que originalmente era do Pelicans, mas o Hawks pegou essa pick durante o último draft, onde o Pelicans usou ela para subir, para pegar o Derrick Queen. Hawks fica em oitavo, Dallas em nono, Bucks em décimo, Warriors em 11º. Oklahoma City Thunder fica com a 12ª escolha, essa escolha que originalmente era do Clippers. Tinha a chance dessa escolha subir, acabou que a loteria não quis, Não quis fortalecer ainda mais o Thunder. A pick fica apenas na 12ª posição, o que pro Thunder já é muito bom, Lembrando que a última pick 12 que o Thunder teve foi o J-Dub. Em 13º, o Miami Heat. E em 14º, o Charlotte Hornets. Falando sobre vencedores e perdedores, Trazendo, este segmento tão amado por vocês, Fazia tempo, que eu não trazia um vencedores e perdedores, Fazia tempo. Mas vamos lá. Vamos trazer os vencedores e perdedores da loteria. Começando com os vencedores. Obviamente, o Washington Wizards é o grande vencedor aqui. Não tem muito o que falar. Primeira vez desde John Wall em 2010 que o Wizards fica com a primeira escolha do draft. É o primeiro time na história da loteria a ficar com a primeira escolha tendo tido a pior campanha da temporada. Não, na verdade é o primeiro time desde 2018, desculpa. É o primeiro time desde 2018, perdão, a ter pior campanha e ficar com a primeira escolha. É que em 2018 a pior campanha foi o Sixers, O Sixers ficou com a pior campanha. Não, foi o Sixers? Ou foi o Suns? Não, 2018 foi o Suns. Foi o Suns. Mas enfim, pior campanha, ficou com a primeira escolha. É um time que tem tudo pra montar uma base muito boa, Uma base não, tem tudo pra montar um time muito bom, Porque a base já é boa. Tem Alex Sarr, tem Keyshawn George, tem Trey Johnson, Coulibaly, Bobby Carroll, Will Riley, O Wizards, caso você não se lembre, trocou por Trae Young e Anthony Davis, então terá Trae Young e Anthony Davis no time. E agora vai ter uma primeira escolha de um draft absurdamente bom. Segundo informações, o Wizards não desconsidera a possibilidade de descer no draft e acumular mais ativos. Eu particularmente não acho a ideia ruim, até porque, diferente de outros drafts, como o draft do Wembanyama, por exemplo, onde a gente tinha uma pick 1 muito acima das outras, nesse draft, cara, o top 3 é bem nivelado, Eu particularmente vejo o Peterson e o AJ Dibantza um degrau acima do Ken Boozer, mas pra mim, cara, os três estão num nível muito alto. Qualquer um dos três que for selecionado é uma boa escolha. Então, eu não acho a ideia ruim, Não acho ruim a ideia de descer. Acho que se o Wizards conseguir um negócio bom, que ofereça ativos melhores, assim, eu não acho loucura o Wizards descer pra 3, por exemplo, e pegar quem sobrar ali de Dibantza, Boozer e Peterson. E aí acumula mais ativos, eu acho a ideia ok. Mas se o Wizard não trocar e ficar com a primeira escolha, é excelente também,
né? Seja qual dos 3 Wizards pegar, vai funcionar super bem, tem tudo pra montar um time bom e... Que legal, cara, que legal ver o Wizards ressurgindo, né? Voltando a ser um time interessante, né? Eu que já tava ansiosinho pra ver o Wizards temporada que vem, com o Trae Young e Anthony Davis, tendo a pick 1, eu fico ainda mais ansioso, fico ainda mais animado. Então, Wizards, grande vencedor. Outro grande vencedor é o Utah Jazz, né? Que pela primeira vez na sua história sobe na loteria. O Jazz nunca havia subido na loteria e consegue subir. Vai ter a pick mais alta da sua, né, da sua história recente, né? Desde 2011, o Jazz não tinha uma pick tão alta no draft, então uma coisa muito boa. Um Jazz que, assim como o Wizards, já tem uma base boa, e no caso do Jazz é uma base ainda mais consolidada, né? Porque já tem ali um Keontae George, já tem um Walker Kessler, já tem um Senza Balg, né? Trocaram pelo Jaren Jackson Jr., tem ali o Lauri Markkanen, que é um cara que já foi All-Star, tem a Isaiah Collier, tem Ace Bailey, né? Então é uma base ainda melhor do que a do Wizards e vão ter uma pick 2. Eles podem sair desse draft com o Darren Peterson e montar um backcourt com Keontae George e Darren Peterson. É um backcourt absurdo. Tendo ali Kessler e JJJ no garrafão, Lauri Markkanen na ala, é um puta de um time, né? E pode usar um Ace Bailey como o 6º homem. Então, bicho, o Jazz se deu muito bem nessa loteria. Finalmente a loteria sorriu pro Utah Jazz, né, que teve toda a polêmica, né, do tanque intencional, de tirar os titulares nos quartos períodos para perder de propósito e tal. A Dan Silver, que tanto lutou contra o Jazz fica com a pick 2. Então, o Jazz é um grande vencedor. Memphis é um grande vencedor, né? Conseguiu subir bastante, né? Saiu de uma provável pick 7 para uma pick 3, né? Um Grizzlies que oficialmente iniciou o seu rebuild, né? Trocou o Desmond Bane na off-season passada, trocou o JJJ nessa deadline. Tudo indica que vai trocar também o Ja Morant nessa off-season. Tentaram trocar na deadline, mas acabou que não teve nenhum interessado. Mas eles devem tentar trocar ele agora. Então, o Grizzlies aceitou o rebuild e é premiado com uma pick 3 já no começo do rebuild, né? Então, uma loteria muito boa, um time que tem ali alguns jovens interessantes, né, como o Zach Edey, Cedric Coward, Jalen Wells. Tem ali um Didi Jackson, que eu ainda acho que ele tem tudo pra dar certo na liga, eu acho que ele vai virar um bom jogador. Caiu um pouquinho, né, nos últimos anos, mas eu ainda acredito nele. Tem uma base jovem boa e vai receber um prospecto pica, né? Seja Boozer, Peterson ou DeBanza, qualquer um dos 3 vai funcionar super bem. O que mais me agrada nesse contexto do Grizzlies seria o Ken Boozer. O Grizzlies ir pra essa nova fase, tendo Boozer e Edey no garrafão, puta que pariu. Bom pra caralho, né? Bom pra caralho. Então, bicho, eu gosto muito da ideia de Ken Boozer no Grizzlies, mas seja ele, seja Peterson ou DeBanza, qualquer um dos 3 vai cair bem demais nesse Memphis Grizzlies, né? Que, né, deve trocar o Ja Morant assim que possível. Outros 2 grandes vencedores pra mim, Chicago Bulls. Chicago Bulls é um puta vencedor. Eu acho que dá até pra dizer que o Bulls é o maior vencedor, né? Porque o salto que o Bulls deu foi bizarro, né? O maior salto da loteria foi o do Bulls. O Bulls tinha 50% de chance de ter a 9ª escolha, subiu pro top 4, né? Foi o 2º maior salto da história do Bulls na loteria do draft. Então, uma notícia muito boa para um Bulls que demorou para tancar, né? O Bulls demorou para aceitar o tanque, foi tancar depois ali do All-Star. Não teve uma campanha tão ruim, né? Em comparação por exemplo, Wizards, Jazz e companhia. E ainda assim, ficou no top 4, né? O Bulls, por exemplo, teve campanha melhor do que Brooklyn Kings. E ficou na frente dos 2. Então, Chicago Bulls é um grande vencedor da loteria. Vai sair com um prospecto muito bom dessa classe. A maior probabilidade hoje seria um Caleb Wilson, que seria muito legal, né? Ter ali uma dupla de wings, Caleb Wilson e Buzelis, juntamente de um Josh Giddey, é uma boa forma de começar um rebuild. Então, Chicago é um grandíssimo vencedor. E é impressionante, né? Como que tirar as frutas podres do cesto melhoram tudo, né? É tirar o carniçovas do time que as coisas começam a dar certo pro Bulls, né? Sobe no draft e tudo mais. É isso, cara. Às vezes é só podar as ervas daninhas que o jardim começa a florescer, né? Olha só que poético. Então, o Bulls é um vencedor gigante dessa loteria. E o Clippers é um grande vencedor também, né? A aposta que o Clippers fez na troca do Zubat deu certo, deu certo. O Pacers fez de tudo para manter essa escolha
Pacers teve uma campanha horrorosa, o Pacers tinha 52% de chance de ficar no top 4. Então, assim, as odds estavam contra o Clippers, mas a loteria estava a favor, né? O Clippers venceu muito, a troca fica ainda melhor pro Clippers, né? Porque agora a troca vira Metron, First Futura e Pick 5 de um dos melhores drafts dos últimos anos. Então, sem dúvida alguma, o Clippers é um grande vencedor. Não faço ideia do que o Clippers vai fazer nesse draft. Eu não descarto a possibilidade do Clippers trocar essa escolha para tentar um last dance com o Kawhi, ou até trocar para tentar até subir no draft, não sei. Sinceramente, eu não consigo prever o que o Clippers vai arrumar com essa pick 5, mas tem a pick 5. Então o Clippers é um vencedor, até pelo fato da pick do Clippers, que tava com o Thunder, não ter subido também, né? Porque aí a narrativa fica um pouco menos pior pro Clippers, né? A narrativa daquela troca ali, né, maravilhosa pro Thunder, né, que foi a troca do Paul George pro Clippers, que rendeu pro Thunder um caminhão de picks vindas do Clippers e Shai Gilgeous-Alexander. Com a pick deles não subindo, e essa é a última pick do Clippers que tava com o Thunder, tá? O Clippers agora não deve mais nada pro Thunder. E essa última pick não subir deixa... A troca ainda é péssima pro Clippers, tá? A troca ainda, na visão popular, é horrível pro Clippers, apesar de que na época fazia sentido. Mas se essa pick tivesse subido pro top 5, por exemplo, que tinha chance, ficaria bem pior pro Clipudo, né? Então, o fato da pick que tá com o Thunder não ter subido, melhora também a situação do Clippers e deixa o Clippers ainda mais como vencedor. Então, os vencedores acho que são esses, né? Wizards, Jazz, Memphis, Bulls e Clippers. Os perdedores, sem dúvida alguma, os dois maiores perdedores são Brooklyn e Kings. Acho que não tem nem muito o que discutir em relação a isso. Ah, Luiz, mas e o Pacers? O Pacers é um perdedor, de fato. Ficar sem a pick deles e tal, né? A troca fica pior pro Pacers, com eles não tendo a pick deles? Fica pior. Mas a gente tá falando de um Pacers que, mesmo sem ter a sua pick, mesmo sem sair com um prospecto top 5 dessa classe, é um Pacers que vai brigar por título temporada que vem. É um Pacers que vai ter a mesma base que foi finalista na temporada passada, com agora o Ivica Zubac, né? Você vai ter um time com Haliburton, com Nesmith, com Nembhard, com Nesmith, com Siakam e Zubac. Então o Pacers, mesmo sem ter sua pick, ainda tá numa posição pra brigar por título temporada que vem. Brooklyn e Kings precisavam muito de uma pick alta nesse draft. Eles precisavam muito sair desse draft com o franchise player. E eles não vão conseguir. Pelo menos a princípio. Porque pode ser que a pick 6 desse draft se torne um franchise player no futuro. Pode ser, mas hoje, nenhum jogador tirando Boozer, Peterson e AJ Dibunza, ao meu ver, tem potencial imediato de virar franchise player, tá? Temos outros jogadores que têm potenciais incríveis, tá? O próprio Darius Akew, que é hoje nos mocks, é o provável jogador que vai pra Brooklyn, é um bom jogador, mas não pra ser franchise player. E o Brooklyn precisava de um franchise player. O Brooklyn precisa de um franchise player. Ah, Luiz, mas será que Brooklyn não consegue subir nesse draft? Cara, não. Olhando pros ativos que Brooklyn tem, eu não consigo ver nenhum time que tá aqui, né, no top 4 pelo menos, ou no top 3, que seria o necessário pra pegar, né, Boozer, Peterson ou Dibunza. Eu não vejo nenhum desses três times aqui trocando por um Michael Porter e pick 6, entendeu? Quem pode topar uma troca dessa seria o Clippers. Mas aí subir da 6 pra 5 não é o que vai mudar a realidade do Brooklyn, né? A verdade é essa. Então, o Brooklyn é um perdedor, né? Porque Brooklyn precisava sair no top 3 desse draft, não vai conseguir. A reconstrução do Brooklyn segue ainda bem, né, atrasada, apesar deles terem jogadores que eu gosto, né? Tem ali um Drake Powell que eu gosto, um Traoré, um Egor Davis, são jogadores que eu gosto. Mas são jogadores que ainda são muito crus. Vai demorar muito ainda pra esses caras fazerem do Brooklyn um time competitivo. Então, apesar de eu gostar da base deles, é uma base que ainda é muito crua. Se eles saíssem nesse draft com o Peterson, por exemplo, daria uma adiantada legal no rebuild. Mas não vai acontecer. Então, o Brooklyn é um perdedor. E o Kings é ainda mais perdedor, porque Brooklyn pelo menos tem uma base jovem ali. Tem uma base jovem. Vai demorar mais pra essa base jovem dar frutos? Vai. Tem uma base. O Kings não tem nada. É um time completamente perdido, é um time sem direção, que apostou tudo nessa loteria, que apostou tudo no milagre de um Peterson, de um Dibunza caírem no colo deles, e eles não vão conseguir sair com isso, né? Vão ficar com a pick 7, deve render um bom jogador, mas que não vai mudar a realidade hoje do Kings, que é uma realidade de puro caos, de perdido. É um time perdido,
né? Então, o grande perdedor pra mim dessa loteria é o Kings, tá? O Brooklyn é perdedor? É, bastante. Mas por ter uma base jovem ok, crua, mas ok, beleza. O Kings tá muito perdido, cara. O Kings realmente apostou tudo nessa loteria e perdeu. Então, Kingaço pra mim é um grande perdedor. O Pacers, igual eu falei, a situação do Pacers é aquilo. Dá pra dizer que o Pacers é perdedor, mas pra mim menos do que Brooklyn e Kings. Porque o Pacers tem um time pra brigar por título temporada que vem. Nem Brooklyn, nem Kings tem nem perto disso. Então, no ranking de perdedores, eu colocaria o Pacers como o menos perdedor dos perdedores. Tá? Pra mim, Brooklyn e Kings são bem mais perdedores do que o Pacersão. Ah, Luiz, o Thunder é perdedor pela pique não ter subido? Não. O Thunder tem a pick 12. O Thunder vai sair com um prospecto bom dessa classe. Reforço, a última pick 12 que o Thunder teve virou o J-Dub. Então, Sam Prest vai fazer mágica com essa pick 12, pelo menos é o mais provável. Atlanta também não é perdedor pela pick não ter subido, eles ainda têm uma pick 8. Perdedor pra mim são esses três mesmo. Pra mim é Brooklyn, Kings e o Pacers, tá? E os vencedores são esses que eu já falei. Galera, acho que é isso.